Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e hoje vamos iniciar o nosso assunto que é a Segunda Guerra Mundial. Vamos começar a tratar sobre esse conflito, né, que desperta muito o interesse das pessoas. Muitas pessoas leem sobre isso, assistem sobre isso, né, porque a quantidade de filmes e séries que são produzidos sobre o assunto é muito grande. Então é um assunto que desperta muito a nossa atenção, chama muita atenção e é por deveras importante para que nós compreendamos, né, para que nós possamos compreender como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, seus acontecimentos, suas consequências. Tudo isso é necessário para que a gente possa compreender e formar uma consciência crítica cidadã mais aperfeiçoada. Então preste atenção que hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vão deixando nos comentários que a gente responde. Uma alegria para mim poder ajudar vocês, tá certo? Sobre a Segunda Guerra Mundial. O que é que leva à Segunda Guerra Mundial? Há muitas discussões sobre o próprio conceito Segunda Guerra Mundial. Há um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm que ele defende que, na verdade, não há a ideia de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Deveria se chamar apenas Grande Guerra, porque os acontecimentos que levam à chamada Segunda Guerra Mundial, os motivos, são exatamente os mesmos que levam ou que levaram, né, à Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, no entanto, seria uma continuação direta da Primeira. O que muda? Os personagens envolvidos, né? Os protagonistas, digamos assim, e antagonistas, né, se é que podemos usar esses conceitos, esses termos, são diferentes, né, na Segunda Guerra Mundial e na Primeira. Todavia, os motivos que levam ao conflito são os mesmos. Os problemas mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial são exatamente os motivos que levam à Segunda Grande Guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial seria necessariamente uma continuação da Primeira Grande Guerra Mundial. E isso é uma coisa interessante por demais de a gente buscar compreender. Então, uma continuidade. Este é o motivo que leva à Segunda Guerra Mundial. E quando a gente fala de assuntos mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial, a gente não pode esquecer de forma nenhuma o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial, ele gera, dentro daqueles países que foram considerados os derrotados, os perdedores, um sentimento de revanchismo. E um sentimento de revanchismo muito grande. O presidente dos Estados Unidos à época, né, o Woodrow Wilson, no final da Primeira Guerra Mundial, chegou a propor a ideia de guerra sem vencedores. Segundo Wilson, na época, ele dizia o seguinte, que a gente criar termos e passar a sensação de países vencedores e países perdedores, isso vai gerar um sentimento de revanchismo. Inglaterra e França, na época, não toparam a ideia de Wilson, né, do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, e bolaram o Tratado de Versalhes, que massacrou a Alemanha e coloca a Alemanha como a única derrotada pela guerra. Wilson avisou que isso traria um sentimento de revanchismo. Não foi ouvido, né? E, de fato, é o que leva à Segunda Guerra Mundial. A gente tem aí, desses países que terminaram mal a Primeira Guerra, pelos mesmos motivos, levando a Segunda. A gente tem uma Alemanha que formou-se no sentimento de revanchismo, certo? Por conta do Tratado de Versalhes. A economia alemã foi destruída, né? Porque a Alemanha ela teve que se responsabilizar unicamente por todos os custos de guerra. Isso leva a uma militarização do Estado, né? As ideias fascistas, elas são levadas em cena, né? São colocadas no auge, porque a democracia liberal ela falhou para os alemães. Então, se a democracia liberal falhou, procuraram uma outra solução, que são os estados totalitários. Então, na Alemanha, a gente tem o aparecimento do Partido Nazista, por exemplo, né? O Partido Nazi. Na Itália, a gente vai ter a formação dos estados fascistas, né? Como a gente já viu também em outro vídeo aqui no canal. Outra aula a gente já trabalhou sobre isso, então dá uma olhadinha lá e volta lá sobre a formação dos estados totalitários. Mas na Itália a gente tem um fascismo chegando ao poder, um fascismo chegando de uma forma muito clara ao poder, também pelo mesmo sentimento de revanchismo, porque a Itália nada ganhou com a Primeira Guerra Mundial, ela foi excluída, né, dos países considerados vencedores no Tratado de Versalhes, ela nada ganhou, a Itália só fez perder, isso traz um sentimento de revanchismo.
A gente tem um Japão que também é arrastado no final da Primeira Guerra Mundial pelos Estados Unidos por conflito e depois não é valorizado como um país vencedor. Isso também gera um sentimento de revanchismo, mas eu trabalho isso de uma forma mais aprofundada no vídeo sobre formação dos estados totalitários. Dá uma olhadinha lá, tá certo? De toda forma, os sentimentos de revanchismo eles estão formados. As pessoas elas se chateiam, se entristecem. E aí nisso as ideias totalitárias, fascistas, elas começam a fazer um sentido para as pessoas daquela época. E os estados fascistas eles se formam, né? Na Itália, na Alemanha, isso vai formando os estados totalitários. O fato é o seguinte, em 33 Hitler chega ao poder como chanceler. Em 35 Hitler se torna Führer. Certo? Ele une a presidência com a chancelaria. E depois que Hitler chega ao poder, Hitler ele vai tentar de conduzir a um melhoramento do Estado alemão, claro, dentro da sua perspectiva. E essa perspectiva da Segunda Guerra Mundial seria justamente ele poder tornar aquela glória do passado alemão tangível novamente entre aquelas pessoas que viviam na Alemanha naquele período. Então veja que é o mesmo sentimento da Primeira Guerra Mundial, sempre a recuperação de uma glória passada, né? A recuperação de uma valorização. O que Hitler queria é isso. Então, para isso, o que ele precisava fazer? E são as coisas que ele começa a bolar para poder tornar essa Alemanha forte e a líder do continente europeu. Era o grande objetivo que ele queria. Certo? Então, no caso da Alemanha, a gente tem o Hitler militarizando a Alemanha. O Tratado de Versalhes proibia uma militarização da Alemanha, porque a Alemanha conduziu a Primeira Guerra Mundial e eles temiam que isso ocorresse novamente, gerasse-se uma Segunda Grande Guerra. Então, por conta disso, a Alemanha era proibida de ter indústrias bélicas. Mas o Hitler ele começa a fazer e muitas indústrias bélicas. Uma grande parte escondidas, outras eram visíveis, né, os países vencedores do primeiro conflito, né, os detentores do monopólio do Tratado de Versalhes, Inglaterra e França, e estes observavam, mas enxergavam uma posição de tolerância nesse primeiro momento. Eles não viam Hitler como um eventual inimigo. Foi o grande erro e o grande engano deles. Eles viam Hitler como um camarada que tinha um discurso de valorização da cultura europeia, valorização do europeu, valorização do nacional, e eles achavam que para a conjuntura aquilo era importante porque seria uma forma de expulsar eventuais ideias comunistas de chegarem na Alemanha e se expandirem para a Europa, pelo resto da Europa. Do jeito que o comunismo, as ideias comunistas tinham chegado na Rússia e fizeram lá a Revolução Russa, né, implantaram o socialismo lá e tem a ditadura de Stalin, achavam que aquilo era muito perigoso. Então o discurso nacionalista do Hitler e esse eventual armamento da população seria importante porque lutaria contra os comunistas. Era dessa forma que França e Inglaterra interpretavam, né, esse armamento, essa indústria bélica que Hitler fazia. Mesmo sendo proibido, isso era tolerado porque as pessoas achavam que seria útil numa eventual luta contra o comunismo. Mas o fato é que o Hitler estava se armando e armando a população, produzindo indústria bélica, e não era pouca, era muita. Outra coisa que o Hitler ele pensava era a expansão de uma Alemanha, a deixá-la tão grande que todos os povos que tivessem uma língua, cultura ou descendência germânica ficassem englobados dentro dessa grande Alemanha. É a volta do sentimento do pan-germanismo que existia antes da Primeira Guerra Mundial, que eu acredito que vocês estão lembrados sim. Hitler ele começa então a pensar na ideia de expansão do território alemão, seja para recuperar territórios que foram tirados no final da Primeira Grande Guerra, seja para conseguir ocupar outras regiões e formar a Grande Alemanha, com todos os povos que tinham essa tradição germânica. O fato é que Hitler ele queria expansão no território e ele dá início a essa expansão, certo? A primeira grande conquista territorial que o Hitler vai fazer é na região da Áustria, certo? Hitler, quando ele invade a Áustria, Inglaterra e França, elas vão achar muito ruim, vão dizer, ei, que negócio é esse? Sabe que não pode? O Tratado de Versalhes proibia a expansão do território alemão. Aí que foi que o Hitler fez? Logo nesse início de expansão, ele não era ainda tão bem preparado para um conflito contra Inglaterra e França, ele ainda estava fabricando muito armamento. Aí, prontamente, eles, calma, eu vou fazer um plebiscito. Se a população austríaca aprovar, é direito deles que eu fique aqui.
porque a Áustria tem uma cultura germânica. Então é direito deles optar por eu ficar aqui. E ele faz um plebiscito e o resultado sai favorável à ocupação das tropas nazistas. Bom salientar que o resultado muito provavelmente foi forjado. O fato é o seguinte, que Hitler, através desse esquema de plebiscito, ele conseguiu validar a permanência dele na Áustria. Depois que ele conquista a Áustria, entre aspas, de uma forma com digamos assim, a concordância da população, né? Novamente lembrando, muito provavelmente é um resultado forjado, o Hitler, ele sai expandindo a região, a conquista alemã, para outros lugares. Em seguida,